Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o secretário de Segurança de Jacareí, Rafael Júlio. Bom, Rafael, no bloco anterior você falou que quando você foi assumir a Secretaria de Segurança, você não sabia praticamente nada, foi aprender, foi estudar, né? Qual é, hoje, quando você chegou lá, a maior dificuldade que era em administrar a segurança de Jacareí em comparação com hoje? Que hoje a Jacareí está bem melhor, né? Você falou a 23ª mais segura, né? Mas como é que você encontrou a secretaria na época? Então, eu encontrei uma secretaria um pouco arcaica em alguns assuntos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura do servidor público municipal. A nossa GCM, ela não tinha, por exemplo, os guardas, eles não tinham todos o seu colete. Eles patrulhavam de de carros caracterizados. Pega o seu carro, põe um highlight, põe um adesivo guarda municipal, vira viatura. Era o contrato de aluguel, era de carro, e a prefeitura tinha que caracterizar conforme dava para caracterizar. Ou seja, ia prender alguém, ia conduzir para a delegacia, tinha que chamar o carro que tinha o guarda preso para poder levar, porque nem todas as viaturas tinham o compartimento de preso. Então, basicamente, o guarda tinha um armamento obsoleto, a infraestrutura de leis eram fracas, falando de perturbação do sossego, a gente não tinha mecanismo legal para atuar de fato, e se precisasse autuar e travar o problema que a gente tinha. E tem ainda, mas é um desafio, né, de comunidade, que é tentar fazer com que as pessoas respeitem as outras. Então, assim, eu destacaria basicamente isso. E o Isaías, quando me chamou, aí o COI, né? O COI era um projeto que já estava sendo... já vinha já uns 3 anos, já de 2 anos de inauguração, porém ele tinha um outro modelo de contrato, enfim. E o Isaías me deu a missão de que eu precisava revisar o projeto de tecnologia do COI e me deu carta branca para rever todos os procedimentos e necessidades dos servidores para que a gente pudesse compor e melhorar a condição de trabalho deles. Então, esse era o retrato. Com as forças de segurança do Estado, basicamente, os que me antecederam eram oficiais, né, eram policiais. Então, provavelmente tinha uma boa tratativa já, por se tratar deles terem serem da mesma corporação, mesmo aposentado, né? Mas eles ainda se consideram da corporação. Então, acho que essa integração, ela entre o secretário e as Forças de Segurança do Estado, ela existia. Então, não foi muita novidade eu ter elaborado mais esse contato. Mas eu destacaria o que eu falei aqui para você, do que eu encontrei. E qual foi a sua maior dificuldade nesse negócio de aprendizado, de se inteirar da situação, que hoje você domina bem, mas quando você chegou você não sabia nada? A mudança de cultura, das pessoas entenderem que eu estava ali justamente porque eu gostaria de ajudar, de mudar, de contribuir, que eles soubessem que eu não estava ali porque era um movimento político ou porque eu queria um degrau para ser alguma coisa a mais depois. Eu estava ali para cumprir minha missão, que era ajudar eles a cumprir a missão deles, que era fazer a cidade ser mais segura. Então esse foi o grande desafio, mas também digo para você, quando eles entenderam que realmente o Rafael que estava ali era uma pessoa que estava vindo para contribuir, para ajudar com que eles estivessem na linha de frente ali contribuindo, aí o sucesso aconteceu assim de uma maneira bem tranquila. E você acredita esse sucesso da cidade ser mais segura hoje? A que fato, ou a que lei, ou a que situação de hoje a cidade... Se a gente lembrar de 2001, por exemplo, que teve aquela chacina no supermercado, né? Eu estava descendo o ônibus. Tava vindo de Elvira, descendo o ônibus, eu agachei no ponto de ônibus por causa do tiroteio no Pão de Açúcar. Foi acho que 3 de janeiro, né, 2001, isso, né? E foi no Pão de Açúcar, dias depois foi lá no Jardim do Vale. Foi, e eu acho que Jacareí era considerado a terceira do país, a mais violenta do país, né? E para hoje a situação que melhorou bastante já, você acredita aqui? Rodrigo, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar para quem nos escuta, para entender qual é o meu diagnóstico. Quando eu cheguei na secretaria, eu tinha uma formação de engenharia, eu tinha especializações, mas tudo voltado para gestão. E eu fui buscar uma formação na Escola Superior de Guerra, na ESG, que é a maior escola de segurança pública da América Latina. Ali você estuda os maiores pensadores em segurança pública, não só do Brasil, mas, quiçá mesmo, realmente da América. E eu me formei no finalzinho do ano passado na ESG.
E eu escrevi um livro, eu vou lançar esse livro daqui uns 2, 3 meses. Já está na editora, a gente já está fazendo as correções. E eu coloquei nesse livro exatamente o contexto geral, a resposta da pergunta que você me fez. Assim, o Estado, ele tem a obrigação de nos dar a segurança, é constitucional. Porém, o Estado, o governo, as pessoas não moram no Estado, elas moram na cidade. Então, se os municípios não investirem em segurança, o governador que está lá no palácio, ele não vai olhar especificamente para cá. Pode ser o governador que for, o lado que ele for. Só que nós saímos daqui a pouco, vamos comprar um pão, vamos numa padaria, vamos num restaurante, vamos visitar um parente, vamos deixar um carro na rua e estamos prestes a ser ali vítimas de um crime. O que eu coloco a condição de Jacareí hoje está num patamar que está porque o município investiu em segurança pública. Não só em tecnologia, hoje o COI é uma infraestrutura de primeiro mundo, nós somos a 5ª cidade do estado de São Paulo a conseguir concluir toda a integração do Muralha Paulista, que o Muralha Paulista não é só o reconhecimento facial, mas é um conjunto de convênios que a gente tem que ter com o Estado e tecnologias que a gente tem que ter para poder conseguir essa junção de dados com o Estado. Então, não só o tipo de câmera, o número de câmera e a tecnologia que é empregada nessas câmeras, como também pessoas. Então, a tecnologia eles podem até burlar. O ladrão pode até burlar a tecnologia, mas o humano ele não vai burlar. O tirocínio do humano ele não vai burlar. Mas eu destacaria um item de todos que a gente fez. A Guarda Civil Municipal, com certeza, ela é esse braço forte que ajuda o Estado, que tem a obrigação a fazer com que hoje a cidade esteja cada vez mais segura. Porque a linha que a gente seguiu foi colocar a guarda na linha de frente mesmo do combate ao crime, dentro da sua prerrogativa de ação. Então, dentro da prerrogativa de ação da guarda, ela atua em combate ao crime de maneira a patrulhar de maneira ostensiva a cidade e a proteger o nosso bem maior, que é a população. Então, se fosse para destacar uma ação, eu destacaria a Guarda Civil na linha de frente, auxiliando as forças de segurança do Estado. Você falou agora há pouco sobre uma das dificuldades maiores era do perturbação do sossego, né? Que são os barulhos. O ano retrasado, ou 2023, não lembro agora, o vereador Abner fez uma lei para que a prefeitura fiscalizasse, algo assim, não lembro o teor da lei, fiscalizasse ruídos e para ver se tentava coibir um pouco disso. Por que é tão difícil a cidade conseguir? Porque tem as motos que tem os motores e os motoqueiros, eles fazem de propósito lá, colocam o escapamento alto, carros do mesmo jeito. Por que é tão difícil fiscalizar isso? Primeiro, pelo modal da infração. Então, falando especificamente de veículo, nenhuma lei municipal precisa ser feita para isso. Já está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente já tem um respaldo federal de aplicar a legislação com base nisso. Desde 2023, a gente lançou a Operação Tolerância Zero. A gente dá mais ênfase à Operação Tolerância Zero no final do ano, mas eu costumo dizer que a Operação Tolerância Zero é todo dia. Então, se a gente se deparou com um veículo automotor que não é regular, como essas bicicletas que não são autorizadas e andam pela rua com motor, se a gente se deparou com uma moto que está com escapamento adulterado, sem retrovisor, com o pneu que não careca, se a gente se depara com um veículo automotor com som e que não esteja conforme as legislações, a Guarda Civil Municipal, especificamente falando dela, porque é com ela que eu atuo, a gente vai de frente mesmo a combater isso. Então, só dessas bicicletas que a gente tem no município, são mais de 300 que a gente já tirou da rua. Nossa. Mas você tira uma, aparece 5. Moto, já perdi a conta. Na Operação Tolerância Zero do final do ano, foram 31 motos retiradas da via. E isso tudo, a equipe se deparou com uma situação de infração de trânsito. Ninguém está ali para ver pelo em ovo, para atrasar a vida do cidadão. Mas é aquele cidadão que quer atrapalhar a vida daquela criança, daquele idoso, daquela pessoa autista que muitas vezes tem uma sensibilidade maior. Então a gente vem atuando forte nessa situação no município. E tratando de perturbação do sossego no contexto geral, a gente tem uma legislação um pouco melhor. Vem a associação de moradores de outras cidades aqui em Jacareí estudar a nossa legislação para levar para outras cidades.
Eu diria que assim, pode não ser o melhor cenário, mas num ano nós tínhamos 90% de reclamação no 5.3 era perturbação de sossego. Hoje é em torno de 14%. Então reduziu muito a reclamação. Ainda tem, mas reduziu drasticamente o número de denúncias de perturbação de sossego no município. Quais são os seus planos até 2028 na Secretaria? O que você pretende fazer de melhoramento de segurança? O que você está almejando aí? A gente chegou num nível bom, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. Eu entendo que estar entre as cidades mais seguras do Vale, ser a cidade mais segura do Vale, e como eu disse no começo do programa, não é um orgulho que vai fazer a gente parar com o que a gente está trabalhando, até porque se a pessoa que está nos assistindo agora, ela pegar o celular, colocar no Instagram, ela vai ver um meliante pulando o muro de uma casa, uma bicicleta que foi roubada no parque da cidade, e aí a sensação é de que os números estão sendo mentirosos ou que estamos burlando a estatística. Então, o nosso maior desafio em Jacareí é que as pessoas tenham a sensação de segurança, porque os números eles falam por si só que a sensação não fala por si só. Então, mas também isso é um desafio nacional. Vou dar um exemplo. A gente já chegou a prender 14 vezes a mesma pessoa roubando fio em praça, parque, em consultório, e ela sai na audiência de custódia. Tem aí um figura que a gente está acompanhando que pula um muro aqui, pula um muro ali, tenta entrar no condomínio, tenta entrar onde eu morava esses dias atrás. É a mesma pessoa. Ele já foi preso 4 vezes. Então, vai prender ele vai sair na audiência de custódia. Então, a gente fica nessa de enxugar gelo, gato e rato, prende aqui, solta ali, e esse é o nosso dia a dia, quem trabalha com segurança pública. Então, o nosso desafio é fazer com que as pessoas se sintam seguras. Com o quê? Com mais câmera, talvez? Sim. Com mais viatura na rua? Sim, a gente está com formação de mais 31 GCMs. Eu peço para o governo do estado incessantemente mais polícia na cidade, mas é complicado, o estado tem que dividir entre as necessidades. Então a ideia, o nosso desafio é trazer essa sensação e manter os números. Quando você deixar o cargo de secretário de segurança, como é que você quer que as pessoas lembrem da sua passagem por lá? O Rafael Júlio foi um secretário que fez o quê pela cidade? Pô, se elas lembrarem de mim, eu já vou ficar um pouco feliz, mas não precisa nem lembrar de mim, mas se elas perceberem que a cidade ela melhorou um pouco no aspecto de segurança, entenderem que a gente hoje tem uma muralha digital importante que faz leitura de 6,5 milhões de veículos por mês, saber que a gente tem no centro 34 câmeras que fazem leitura facial e que nesse período que a gente já iniciou esse processo, já prendemos alguns procurados, é que as pessoas olhem e falem, olha, houve uma renovação de tecnologia e a cidade melhorou e que o que vem depois de mim consiga pegar isso e melhorar cada vez mais, porque é a cidade que eu moro, que eu fiz questão que meus filhos crescessem, então eu quero muito que a nossa cidade seja reconhecida como uma cidade boa para se viver, se trabalhar, se investir. Você acha que esse balanço seu de 5 anos já à frente da secretaria tem mais saldo positivo do que negativo, né? Eu acredito que sim, e não é mérito meu, Rodrigo, é mérito de toda uma equipe que faz o trabalho diariamente. Como eu disse, a Secretaria de Segurança não é só polícia, não é só guarda. A gente tem o PROCON, que fica ali defendendo o consumidor diariamente, atendendo, fazendo as suas audiências ali de conciliação. Tem posturas dos nossos fiscais que são dedicados, que diariamente saem para ajudar na ordenação urbana, ordenamento urbano. Nós temos aí o COI, que é o pessoal que fica ali o dia inteiro, 24 horas por dia, a noite inteira, vendo a cidade e tentando mitigar os problemas. Temos a guarda, que fica 24 horas, 365 dias no ano também, patrulhando e ajudando. Dentro da guarda a gente tem a Romulo, tem o Canil, tem a Patrulha Maria da Penha, tem a Ronda Escolar, tem a Ambiental. Então, assim, foram grupamentos que a gente foi criando e alguns melhorando a tecnologia, ampliando a logística. Então, eu acho que, assim, o saldo positivo, principalmente, a gente olhar para trás e ver como era e hoje como está. Claro, a gente não é 100%, não acerta em todas as decisões. Uma hora a gente pode errar, mas a gente erra tentando. Então, ninguém nunca vai poder dizer que a gente nunca fez nada. Pode até reclamar da gente, porque a gente tentou fazer e errou. Mas reclamar que a gente não fez, não vai poder reclamar. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. Rodrigo, eu que agradeço. Um abraço a todos nossos amigos que nos assistem
pela TV Câmara, vocês, todos os funcionários aqui da Câmara, os meninos não, atrás das câmeras aqui, e agradecer, também aproveitar a oportunidade de agradecer a todo o time da Secretaria de Segurança que me ajuda no dia a dia, agradecer ao prefeito pela confiança, a população por acreditar e dizer para eles que a gente não vai parar, vamos avançar cada vez mais para que a gente consiga construir uma Jacareí cada vez melhor. Deus abençoe vocês. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. O programa Agente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.